É verdade que as testemunhas de Jeová agora podem cumprimentar desassociado? Muitas pessoas que não conhecem as testemunhas de Jeová não sabem, mas até agosto de 2024 era proibido até dizer oi para um desassociado. Para provar o que estou dizendo, vamos prestar atenção no que diz o livro Mantenha-se no Amor de Deus, página 207. Como devemos tratar uma pessoa desassociada? A Bíblia diz: cesseis de ter convivência com qualquer que se chame irmão, que for fornicador, ou ganancioso, ou idólatra, ou injuriador, ou beberrão, ou extorsor, nem sequer comendo com tal homem. 1 Coríntios 5:11. Com respeito a qualquer pessoa que não permanece no ensino do Cristo, lemos: nunca o recebais nos vossos lares, nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta é partícipe das suas obras iníquas. 2 João 9:11. Nós não nos associamos com desassociados, quer para atividades espirituais, quer sociais. A Sentinela de 15 de dezembro de 1981, página 21, disse: um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa ou mesmo para a amizade. Queremos dar este primeiro passo com alguém desassociado? Também é proibido a comunicação por telefone e até por e-mail. Preste atenção no que diz a revista Sentinela de 15 de janeiro de 2013, na página 16. Por outro lado, se você escolher o caminho do ressentimento contra Jeová, você se distanciará dele. Realmente, o que seu querido membro da família precisa ver em você é sua firme determinação de colocar Jeová acima de tudo mais, incluindo o vínculo familiar. Assim, para enfrentar a situação, cuide para não perder a sua própria espiritualidade. Não se isole de seus fiéis irmãos cristãos. Expresse seus sentimentos a Jeová em oração. Não procure desculpas para se associar com um membro da família desassociado, como, por exemplo, trocando e-mails. Envolva-se em atividades espirituais. Agora preste atenção no que diz a revista Sentinela, de outubro de 2017, na página 16. Como você pode mostrar que respeita a disciplina de Jeová? Respeite a disciplina de Jeová. No início, a desassociação causa muita tristeza, mas, em longo prazo, pode resultar no melhor para todos, inclusive para a pessoa que errou. Hebreus 12:11 diz: é verdade que nenhuma disciplina parece no momento ser motivo de alegria, mas causa dor. Depois, porém, aos que têm sido treinados por ela, a disciplina dá o fruto pacífico da justiça. Por exemplo, Jeová diz que devemos parar de ter convivência com pecadores que não se arrependeram. 1 Coríntios 5, 11 a 13. Então, mesmo sendo difícil, não devemos manter contato desnecessário com um parente desassociado, seja por telefone, cartas, mensagens de texto, e-mails ou redes sociais. Mesmo sendo difícil, não devemos manter contato desnecessário com um parente desassociado, seja por telefone, carta, mensagens de texto, e-mails ou redes sociais. Não perca a esperança. O amor espera todas as coisas. Por isso, esperamos que as pessoas que abandonaram a Jeová voltem para ele. Às vezes, percebemos que um parente está mudando de atitude. Nesse caso, podemos orar para que a Bíblia o fortaleça e ele volte para Jeová. Jesus disse que, se colocarmos qualquer humano acima dele, não merecemos ser seguidores dele. Mas Jesus confiava que seus discípulos teriam coragem de continuar leais, mesmo enfrentando oposição da família. Se você estiver passando por isso, confie que Jeová vai ajudá-lo a lidar com esses desafios. Jeová e Jesus estão felizes com a sua decisão e vão recompensar sua lealdade. É o que diz um texto diário das Testemunhas de Jeová. Veja que os líderes da Torre de Vigia
ensinam que não se deve nem trocar e-mails com um parente que deixou a sua organização. Afirmam ainda que respeitar essa determinação é estar respeitando o arranjo de Jeová para promover disciplina. Não falar com um parente que deixou a torre de vigia é estar tomando a posição contra o diabo. Onde Jeová disse que não se deve falar mais com um parente porque deixou de acreditar no ensino que Jesus voltou em 1914 e que a ressurreição aconteceu em 1918. Onde Jeová diz que não se deve falar com quem não aceitar que Jerusalém foi destruída em 607 a.C., por Nabucodonosor, e sim em 587, como mostra a história. Onde Jeová disse que não se deve falar com quem deixou de acreditar que Jesus morreu em uma estaca, mas sim em uma cruz. Onde Jeová disse que não se deve falar com uma pessoa que doou sangue para salvar uma vida. Então a Bíblia não fala nada disso. Inclusive eu saí em 1993 porque discordei do ensino que a geração de 1914 não passaria. E segundo a Torre de Vigia, essa geração seria de 70 ou 80 anos a partir de 1914. 80 anos se completou em 1994. Já passou há muito tempo e o fim não aconteceu. Aí eu pergunto, quem estava certo? Eu ou o corpo governante, que são os líderes da Torre de Vigia? Agora veja o que diz o nosso Ministério do Reino de agosto de 2002, na página 4. Depois de ouvir um discurso numa assembleia de circuito, um irmão e sua irmã carnal se deram conta de que precisavam mudar o modo como tratavam a mãe, que morava em outro lugar e havia sido desassociada 6 anos antes. Logo depois da assembleia, o irmão ligou para a mãe e, depois de reafirmar seu amor por ela, explicou que não falaria mais com ela, a não ser que um assunto familiar importante exigisse esse contato. Pouco depois, a mãe começou a assistir às reuniões e, com o tempo, foi readmitida. Também o marido dela, um descrente, passou a estudar e, com o tempo, foi batizado. É o que diz esse Ministério do Reino. Agora veja bem. Muitos voltam não porque acreditam nos ensinos do corpo governante, mas porque não querem perder seus familiares. Essa aqui é a verdade. Houve uma mudança que começou a vigorar a partir de agosto de 2024. Agora, as Testemunhas de Jeová podem convidar pessoas desassociadas para assistir às reuniões no Salão do Reino e podem cumprimentar o desassociado. Mas não pode ter longas conversas e se socializar com ele ou com ela que for assistir à reunião. É só cumprimentar e pronto, não pode conversar muito tempo com tal pessoa. No entanto, as Testemunhas de Jeová não podem convidar os apóstatas e nem os que promovem conduta errada. Também não podem cumprimentar tais pessoas. Não podem nem dizer oi para tais pessoas. Apóstata é quem discorda dos ensinos do corpo governante. Então, quem discordar de algum dos ensinos do corpo governante é considerado apóstata, mesmo que tal ensino não esteja respaldado pela Bíblia Sagrada. Agora preste atenção no que diz a revista Sentinela de agosto de 2024, páginas 30 e 31. Que decisão cada cristão pode tomar ao lidar com alguém que foi removido da congregação? Isso não significa que vamos ignorar completamente uma pessoa que foi removida da congregação. É claro que não vamos nos associar com ela. Mas cada cristão pode usar sua consciência treinada pela Bíblia para decidir se vai convidar alguém que foi removido da congregação para assistir a uma reunião.
talvez um parente ou alguém que era um amigo próximo. E se a pessoa for na reunião? Antes a gente nem a cumprimentava. Mas agora, cada cristão deve usar sua consciência para decidir o que fazer nesse caso. Alguns talvez queiram cumprimentá-la ou dar as boas-vindas. Claro que isso não inclui ter longas conversas ou se socializar com essa pessoa. A imagem relacionada ao parágrafo 14 mostra em destaque uma irmã ligando para uma mulher que foi removida da congregação e convidando-a para assistir a uma reunião. Na imagem principal, a irmã, junto com seu esposo, cumprimenta a mulher na reunião. A legenda diz: um cristão pode usar sua consciência para decidir se vai convidar uma pessoa que foi removida da congregação para assistir a uma reunião ou se vai dar um simples cumprimento de boas-vindas. Parágrafo 15. Que tipo de pecador é mencionado em 2 João 9 a 11? Alguns talvez se perguntem: mas a Bíblia não diz que quem cumprimenta um pecador participa das suas obras más? 2 João 9 a 11 diz: todo aquele que vai além dos ensinamentos do Cristo e não permanece neles, não tem Deus. Quem permanece nesses ensinamentos é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, não o recebam na sua casa, nem o cumprimentem. Pois quem o cumprimenta participa das suas obras más. O contexto de 2 João 9 a 11 mostra que isso se aplica a quem é apóstata e outros que promovem ativamente conduta errada. Por isso, se uma pessoa está promovendo ativamente ensinos apóstatas ou conduta errada, os anciãos não vão visitá-la. Mesmo assim, ainda existe esperança que ela se arrependa e mude de atitude. Mas até isso acontecer, não vamos cumprimentar essa pessoa nem convidá-la para assistir às reuniões. A proibição de cumprimentar continua para aqueles que discordam dos ensinos do corpo governante. Com esses, que eles chamam de apóstatas, não é nem para dizer oi. Esse é o ensino do corpo governante. A Sentinela de maio de 2025, na página 7, diz o seguinte: infelizmente, alguns cometem pecados graves e precisam ser removidos da congregação. Nesses casos, nós paramos de ter convivência com a pessoa. Isso ajuda a manter a congregação pura. Além disso, quando cortamos o contato com quem foi removido, na verdade, estamos sendo bondosos com essa pessoa. Como assim? É porque isso pode ajudar a pessoa a entender que ela precisa voltar para Jeová. E se ela voltar, vamos ficar extremamente felizes, junto com Jeová e os anjos. Então veja o que diz então essa revista. Infelizmente, alguns cometem pecados graves e precisam ser removidos da congregação. Nesses casos, nós paramos de ter convivência com a pessoa. 1 Coríntios 5, 9 a 13. Isso ajuda a manter a congregação pura. Além disso, quando cortamos o contato com quem foi removido, na verdade, estamos sendo bondosos com essa pessoa. Como assim? É porque isso pode ajudar a pessoa a entender que ela precisa voltar para Jeová. E se ela voltar, vamos ficar extremamente felizes, junto com Jeová e os anjos. Como foi explicado no Boletim do Corpo Governante 2024, número 2, os publicadores podem usar sua consciência treinada pela Bíblia para decidir se vão ou não cumprimentar e dar boas-vindas ao removido que assistir a uma reunião. Um conjunto de imagens relacionadas ao parágrafo 14 mostra duas irmãs sentadas no banco de um parque tomando café. Uma irmã conversa com sua amiga e diz para ela falar com os anciãos. Enquanto ela fala, a outra vira o rosto para o lado. Depois de um tempo, ela percebe que a amiga não fez isso. Então ela mesma conversa com os anciãos no salão do reino. A legenda diz: o que devemos fazer se ficarmos sabendo que um irmão cometeu um pecado sério?
Agora eu achei muito importante o comentário do Pioneiro. O Pioneiro fez um comentário muito importante sobre esse assunto. Eu gostei muito e vamos ouvir o que disse o Pioneiro. Olha lá, infelizmente, alguns cometeram pecados graves e precisam ser removidos da congregação. A gente já conhece essa história. Nesses casos, nós paramos de ter convivência com a pessoa. Olha aí, novamente o reforço do ostracismo. Esse estudo vai ser estudado em julho. Vamos ver se vai mudar, né? E dependendo do que vai acontecer aí na Noruega, quem sabe isso aqui não mude. Vamos ver. Daqui para lá tem tempo. E aqui eles colocaram até uma nota. A nota diz assim: como foi explicado no boletim do Corpo Governante 2024, número 2, os publicadores podem usar sua consciência treinada pela Bíblia para decidir se vão ou não cumprimentar e dar as boas-vindas ao removido que assiste a uma reunião. Então, olha só, eles falaram aqui que não se tem convivência com aqueles que foram removidos, e aí colocaram aquela nota para poder explicar. Os publicadores podem usar sua consciência treinada pela Bíblia, na verdade é treinada pela sentinela, para decidir se vão ou não cumprimentar e dar as boas-vindas ao removido aonde? Na reunião. Porque aí é aonde o corpo governante passou a permitir as boas-vindas e o cumprimento, tá? Não entenda que se pode ter um diálogo extensivo. Que o corpo governante entendeu, o corpo governante descobriu na Bíblia um texto que mostra que cumprimentar dentro do salão pode e dar as boas-vindas dentro do salão pode. Fora do salão, não. O corpo governante viu esse texto, não sei aonde, mas o texto diz isso. O interessante é que a base do texto é 1 Coríntios 5, de 9 a 13, que é o mesmo texto que era utilizado para proibir o oi, proibir o cumprimento, proibir dizer um oi para as pessoas. E aí eles usam o mesmo texto, agora dizendo que pode dar o oi dentro do salão. Agora me diga, aonde é que mostra a exceção e aonde que mostra que o oi no salão pode, fora do salão não pode? Aonde é que diz isso? Onde é que diz isso? Qual é a fonte? A fonte, cabeça do corpo governante. A fonte é vozes da minha cabeça do corpo governante. E, mais uma vez, o corpo governante tem o direito de ensinar isso nas suas publicações, a liderança tem o direito de repassar isso, eu não estou alegando o direito deles. Agora eu estou dizendo o seguinte, não tem base bíblica. Para você ver que o que é seguido não é a Bíblia, mas sim interpretações desses homens. E quando ele fala aqui consciência treinada pela Bíblia, não é treinada pela Bíblia, é treinada pela sentinela. Que é a sentinela que mudou e colocou essas exceções. Agora, estou errado? Estou equivocado sobre isso? Quem é que treinou os irmãos para dizer oi dentro do salão e fora do salão, não? Quem é que treinou isso? É a Bíblia? Não é a Bíblia. É a sentinela. Mas eles colocam aqui que a consciência é treinada pela Bíblia para decidir se vão ou não cumprimentar. Tá? Então, continuando aqui o parágrafo, ele diz assim, isso ajuda a manter a congregação pura. Então, eles agora vão justificar, né, esse comportamento como sendo a coisa mais linda do mundo, a coisa mais bonita do mundo, esse tipo de comportamento. E vocês vão ler aí e acompanhar comigo. Além disso, quando cortamos contato com quem for removido, olha só que maravilha. Na verdade, estamos sendo bondosos com as pessoas. Pelo amor de Deus. Não é possível, cara. Não é possível. É sério isso. Quando cortamos o contato com quem for removido, na verdade, estamos sendo bondosos com essa pessoa, tratando ela como invisível, não cumprimentando, não saudando uma pessoa, que inclusive eu recebi uma mensagem hoje
do meu querido Alder, lá de João Pessoa, ele disse que encontrou um casal que é muito amigo dele na rua, tinha uma convivência muito boa, era um casal que ele tinha muita admiração. Ele cumprimentou esse casal e o casal virou o rosto e não cumprimentou. Agora, se fosse dentro do salão, olha aí, dentro do salão, né, a consciência treinada pela sentinela poderia decidir se iriam cumprimentar e dar as boas-vindas ao removido ou não. Agora, fora do salão, o corpo governante disse que não pode. Não pode. Fora do salão, a única coisa que pode é convidar para o salão do reino. E dentro do salão do reino, você pode dar boa noite se você quiser ou não. Outros contextos, não pode. É isso que diz na revista, tá? Porque na Bíblia você não vai encontrar exceção, na Bíblia você não vai encontrar nada disso. Tudo isso é da cabeça do corpo governante, tá? E aí, o que eu acho incrível é que, para justificar o tratamento com o ostracismo, os caras colocam uma coisa como se fosse algo maravilhoso, bondoso. Você está agindo com bondade. Gente, aonde que é você tratar uma pessoa com indiferença, ignorá-la, é algo bondoso? Aonde? Aonde, minha gente? A disciplina amorosa, aonde? Não é? E aí ele continua aqui, ó. Como assim? Olha só, ainda coloca assim, mas como assim é algo bondoso? E aí, olha a justificativa. É porque isso pode ajudar a pessoa a entender que ela precisa voltar para Jeová. Então, eles assumem a chantagem emocional. Assumiu aqui. Assumiu ou não assumiu? Assumiu. Porque isso pode ajudar a pessoa a entender que ela precisa voltar para Jeová. Voltar para Jeová é voltar para a organização. Quem acompanha o canal do Pioneiro já sabe disso. Que na organização, 3 em 1. O quê? Jeová, organização e o corpo governante são 3 pessoas distintas, mas é a mesma coisa. Essa é a trindade jeovista. Então, o corpo governante, a organização e Jeová são as mesmas coisas. Então, quando ele fala aqui voltar para Jeová, é voltar para a organização. Ou voltar a seguir o corpo governante.